Olá você, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Superando os Obstáculos para a Ação, de Bob Proctor. A ação é a medida real da inteligência, Napoleão Hill. Quando Napoleão Hill disse "penso e acontece", ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queria começou pensando nisso. Sendo assim, por que algumas pessoas agem sobre suas ideias enquanto outras não? Porque os pensamentos são simplesmente formas de passar o tempo ocioso para alguns, enquanto que, para outros, são as sementes da extraordinária realização. Dr. Srini Pillay, professor clínico assistente de psiquiatria na Universidade de Medicina de Harvard, tem uma perspectiva única e valiosa sobre essa questão. Dr. Pillay é um pesquisador de imagem cerebral que tem estudado o cérebro por mais de 17 anos em um laboratório no Hospital de McLaren, o maior hospital psiquiátrico de Harvard, eleito constantemente um dos 3 principais hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, onde também atuou como diretor do programa ambulatorial de transtornos da ansiedade. Como resultado de seu extenso tempo gasto em trabalho clínico e pesquisa, Dr. Pillay também iniciou uma empresa chamada Grupo Neurobusiness, primeira organização do gênero que ajuda as pessoas, tanto no mundo corporativo quanto fora, a superar obstáculos psicológicos e a perceber o seu maior potencial, usando métodos orientados para o cérebro, comprovados por pesquisa. Esta companhia sensacional foi eleita uma das 20 melhores condutoras no desenvolvimento de liderança no mundo em 2013 pela Training Industry. Além de ser extremamente qualificado para falar sobre o cérebro de um ponto de vista profissional, Srini também é um testemunho vivo do fato de que os pensamentos se tornam realidade e um especialista dada sua experiência pessoal em superar os obstáculos que podem impedir o processo. Exemplo disto, quando perguntando sobre como ele chegou a Harvard, Srini respondeu com naturalidade: "Eu liguei para eles." Acontece que foi exatamente o que ele fez. Quando percebeu que queria ir para Harvard, ele realmente pegou o telefone e ligou. Após perguntar pelo diretor de Harvard e então pelo reitor, antes de finalmente entrar em contato com o chefe do departamento de psiquiatria, enviou seu currículo. Foi entrevistado por telefone e 2 semanas depois recebeu uma ligação informando que estava dentro. O resto é história. Agora deve-se dizer o que Srini tinha feito especificamente bem antes de dar esse telefonema. Já era um dos melhores alunos de medicina, pianista, poeta e atleta. Mas como ele salientou, havia provavelmente muitas outras pessoas com credenciais similares. A diferença foi que, assim que teve esse pensamento, ele agiu. Ele explicou do ponto de vista biológico para que ocorra uma ação, a ação cerebral ou tórax motor, deve ser ativada para passar da ideia ou pensamento à ação. Você deve estar enganjado ao pensamento o bastante para torná-lo uma prioridade. Seu compromisso veio ao reconhecer que ele simplesmente não suportava a situação em que estava e que precisava sair. Quando ele reconheceu por completo que realmente precisava escolher onde iria fazer sua residência em psiquiatria, a positividade de fazer essa mudança compensou o fato de estar preso na mesma situação antiga na África do Sul, tanto assim que seu cérebro simplesmente o levou a ligar e a deixar o país. Esse tipo de situação na qual você conscientemente diz para o seu cérebro porque a circunstância atual não é boa e o futuro é muito mais desejável, permite que você faça um acordo com ele para mudar. Na verdade, os estudos mostram que esse tipo de prós do futuro e contras do agora, o que ele chama de pesar a ação, ativa o córtex frontal esquerdo e aumenta seu compromisso de mudança e as chances de você não voltar ao que estava fazendo. Pessoas bem-sucedidas, para quem os pensamentos se tornam ações, sempre pesam a ação. E aqueles que não fazem têm dificuldade em convencer seus cérebros a agir. No entanto, a pergunta permanece: por que algumas pessoas agem sobre seus pensamentos enquanto outras não? Conforme a pesquisa de Srini demonstrou, existem de fato alguns obstáculos que podem interferir na evolução do pensamento para a realidade. A boa notícia é que, para cada um desses obstáculos, há também um método facilmente aplicado para superá-los. Comece pelo fim. Uma das principais razões pelas quais alguns não agem sobre seus pensamentos é que eles negligenciam para mudar seu entendimento no objetivo mental desde o início. Momento em que uma pessoa bem-sucedida tem um desejo, ela começará a se comportar como uma pessoa que já realizou esse desejo. Por exemplo,
Pessoas bem-sucedidas que desejam ser bilionárias começarão a pensar como se já possuíssem os bilhões reais muito antes. Se você quer se tornar um médico ou um dançarino, você tem que pensar, sentir e trabalhar como um, antes de se tornar um. É a única maneira de chegar lá. De acordo com Srine, há muita ciência do cérebro para atestar essa perspectiva. Neurologicamente falando, os pensamentos são impulsos ou padrões elétricos do cérebro. Nós os experimentamos em palavras ou imagens, mas são simplesmente elétrons que fluem em um circuito. Este circuito do pensamento deve se conectar ao fazer ou ao circuito da ação, para que os pensamentos se tornem realidade. Ele faz isso com mais facilidade se nós imaginarmos já no objetivo, porque efetivamente nossa imaginação programa o GPS do cérebro com um destino. Quando isso acontece, o cérebro então mapeará a rota para este destino. Porque então muitas pessoas se imaginam em um cruzeiro, mas nunca conseguem viver isso, ou imaginam estar apaixonados pela pessoa perfeita, mas nunca conhecem ninguém, ou sonham com um dia em que pode perder peso e nunca consegue. Segundo Srine, é porque existe uma maneira correta e errada de empregar a imaginação a serviço de seu objetivo. Pense em atletas experientes, disse ele. Os cientistas estudaram seus cérebros e sua psicologia há anos e descobriram algumas coisas incríveis. Quando as pessoas se imaginam levantando pesos mais pesados, elas conseguem. Quando elas se imaginam nadando, aumentam a flexibilidade das circulações. Os exemplos não têm fim, mas há uma fórmula para imaginar. As pessoas que agem usam esta fórmula, enquanto outras desistem de forma prematura porque perdem a confiança. Atletas experientes raramente perdem confiança, e isso é devido ao imaginário que eles aprendem a usar. Dois tipos de imaginários são os melhores para aumentar a confiança desde o início: imaginando a superação da adversidade ou seu avanço e imaginando executar sua ação mais temida. Por exemplo, o saque no tênis ou uma tacada no golfe impecavelmente. Não é a imagem de segurar o troféu no final o que aumenta a confiança, mas a imagem do progresso de ganhar de virada. Algumas pessoas, depois de ganhar a confiança, ficam ansiosas. Quando começam a imaginar que estão em direção aos seus objetivos, então elas param de imaginar prematuramente. Estudos mostram que a imagem real faz a diferença. Quando você imagina na primeira pessoa, ativa o cérebro com mais força, mas também causa mais ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, Srine sugere mudar para uma perspectiva de terceira pessoa, em que é possível observar uma imagem real distanciada de si mesmo na situação. Imagine, por exemplo, campeão de atletismo. Eles, ao se imaginar na terceira pessoa, se verão alinhados na linha de partida ou correndo na pista, ou ainda alcançando a linha de chegada primeiro. Primeira pessoa, eles vão apenas imaginar a pista para frente deles. Ambos os tipos de imaginário são excelentes para o seu cérebro. Começar em terceira pessoa e em seguida mudar para a primeira pessoa pode ajudar a reduzir a ansiedade. Entretanto, Srine adverte que nada disso importa se você realmente não acreditar no seu objetivo. Quando você acredita em seu autopensamento, seu cérebro tentará desenvolver uma resposta a ela. Por exemplo, se eu pedir que você imagine que está segurando a sua mão em 20 graus, o centro de ação do seu cérebro disparará como se estivesse realmente fazendo isso. Mas se eu pedir para você imagine girar 260 graus, seu cérebro simplesmente ficaria estacionado. Nenhuma ativação, nenhuma ação. É porque o seu cérebro não acredita que isto seja possível. Quando você não acredita que algo é possível, seu cérebro não desperdiça seu tempo tentando. É por isso que a missão da minha vida é expor as pessoas à ciência de que é possível de todas as formas que eu puder. A conclusão: aqueles que agem se atrevem a imaginar e eles imaginam de uma maneira muito específica. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Esse é o trecho do livro Pense e Acontece, Superando os Obstáculos para a Ação, de Bob Proctor. Eu peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. E muito obrigada por ter chegado até o final deste vídeo.